Aula 13. Módulo 3. Curso completo sobre Utilizando a Programação Neurolinguística para Pacientes com Transtorno de Personalidade Borderline. Técnicas de PNL para melhorar a comunicação, metamodelo, desafiando e esclarecendo a linguagem ambígua. Técnicas de PNL para melhorar a comunicação, metamodelo, desafiando e esclarecendo a linguagem ambígua. A programação neurolinguística, PNL, oferece uma variedade de técnicas que podem ajudar a melhorar a comunicação interpessoal. Este artigo explora o metamodelo, uma abordagem que busca desafiar e esclarecer a linguagem ambígua para facilitar a compreensão e a troca de informações entre as partes envolvidas. Discutiremos as principais categorias e subcategorias do metamodelo e forneceremos exemplos práticos de como aplicá-las em situações cotidianas. Introdução. A comunicação eficaz é fundamental para o sucesso em várias áreas da vida, desde relacionamentos pessoais até o ambiente de trabalho. No entanto, muitas vezes enfrentamos desafios devido à linguagem ambígua, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos. A PNL, criada por Richard Bandler e John Grinder na década de 1970, oferece uma série de técnicas que buscam melhorar a comunicação e a compreensão mútua. Entre essas técnicas, o metamodelo se destaca como uma abordagem poderosa para lidar com a ambiguidade e promover a clareza na comunicação. O metamodelo na PNL. O metamodelo é uma ferramenta linguística que ajuda a identificar, questionar e esclarecer padrões de linguagem ambígua ou imprecisa. O objetivo é ajudar os comunicadores a obterem informações mais detalhadas e precisas, permitindo uma comunicação mais clara e eficaz. O metamodelo é composto por 3 categorias principais: 1. Distorções, 2. Generalizações e 3. Omissões. Cada categoria possui subcategorias específicas que abordam diferentes aspectos da linguagem ambígua. 1.1 Distorções. Distorções são alterações na representação da realidade que podem levar a mal-entendidos. As distorções incluem a causa e efeito, quando se assume que um evento causa outro sem evidências claras. Exemplo: seu atraso me fez ficar irritado. Desafio: como exatamente meu atraso causou sua irritação? B. Leitura da mente, quando se presume saber o que outra pessoa está pensando ou sentindo. Exemplo: ele deve estar chateado comigo. Desafio: como você sabe que ele está chateado com você? 1.2 Generalizações. Generalizações são afirmações amplas que não levam em conta exceções ou variações. As generalizações incluem: há operadores modais de necessidade, palavras como deveria, precisa e tem que impõem regras ou obrigações. Exemplo: eu deveria trabalhar mais. Desafio: o que aconteceria se você não trabalhasse mais? B. Quantificadores universais, palavras como todos, nunca e sempre que generalizam uma situação. Exemplo: todos me ignoram. Desafio: houve alguma vez em que alguém não te ignorou? 1.3 Omissões. Omissões ocorrem quando informações relevantes são deixadas de fora, tornando as declarações vagas ou incompletas. As omissões incluem anominalizações, substantivos abstratos que ocultam a ação ou o processo por trás deles. Exemplo: precisamos melhorar a comunicação. Desafio: como podemos melhorar especificamente nossa comunicação? B. Deleção não específica, quando detalhes importantes são omitidos. Exemplo: eles estão chateados. Desafio: quem exatamente está chateado e por quê? Aplicação do metamodelo. Para aplicar o metamodelo efetivamente, é essencial seguir estas etapas. A. Identificar. Preste atenção à linguagem ambígua usada durante a comunicação. B. Questionar. Use perguntas específicas para desafiar e esclarecer as distorções, generalizações e omissões. C. Esclarecer. Busque informações mais detalhadas e precisas para garantir que todos os envolvidos compreendam a situação. O metamodelo é uma técnica poderosa da PNL que pode ajudar a melhorar a comunicação ao desafiar e esclarecer a linguagem ambígua.
Ao aplicar o metamodelo, é possível evitar mal-entendidos e promover uma comunicação mais clara e eficaz em várias áreas da vida. No entanto, é importante lembrar que o metamodelo é apenas uma ferramenta entre muitas e deve ser usado de maneira equilibrada e respeitosa, levando em consideração o contexto e as emoções dos envolvidos. Era uma vez, em uma pequena empresa de tecnologia chamada Inovatec, onde Ana e Carlos trabalhavam como desenvolvedores de software. Um dia, enquanto revisavam o código-fonte de um novo projeto, eles enfrentaram um desentendimento sobre como implementar uma determinada funcionalidade. Ana, um pouco frustrada, disse: "Não entendo por que você sempre complica as coisas, Carlos. Esse código é uma bagunça e nunca vai funcionar." Carlos, ciente das técnicas de PNL e do metamodelo, percebeu a linguagem ambígua e decidiu usar o metamodelo para esclarecer a situação e promover uma comunicação mais eficaz. Ele começou a questionar as generalizações e omissões nas palavras de Ana. "Carlos, Ana, quando você diz sempre, há algum momento específico que você está se referindo ou é uma percepção geral? E quando você menciona que o código é uma bagunça, quais partes exatamente você acha que precisam ser melhoradas?" Ana pensou por um momento e respondeu: "Bem, talvez eu tenha exagerado com um sempre. Mas, neste caso, acho que a estrutura de controle que você usou torna o código difícil de entender e a função de validação de dados não está funcionando corretamente." Carlos continuou aplicando o metamodelo e perguntou: "Entendi. Obrigado por esclarecer. Agora, em relação à estrutura de controle, o que você sugere para torná-la mais fácil de entender? E quanto à função de validação de dados, você poderia me dar mais detalhes sobre o que não está funcionando corretamente?" Ana, acho que uma abordagem orientada a objetos seria mais adequada para a estrutura de controle. E quanto à função de validação, ela não está conseguindo identificar entradas inválidas, o que pode causar problemas no futuro. Com a ajuda do metamodelo, Carlos e Ana conseguiram identificar as áreas problemáticas no código e trabalhar juntos para encontrar soluções. Eles perceberam que, ao desafiar e esclarecer a linguagem ambígua, puderam evitar mal-entendidos e promover uma comunicação mais clara e eficaz, melhorando a qualidade de seu trabalho e fortalecendo seu relacionamento profissional. Utilizando o metamodelo para auxiliar pacientes com transtorno de personalidade borderline, comunicação clara e entendimento mútuo. O metamodelo é uma técnica de programação neurolinguística, PNL, que visa desafiar e esclarecer a linguagem ambígua, promovendo uma comunicação mais clara e eficaz. Este artigo discute como o metamodelo pode ser aplicado no contexto da terapia para pacientes com transtorno de personalidade borderline, TPB, ajudando a esclarecer pensamentos e emoções, promover o entendimento mútuo e facilitar o processo terapêutico. Introdução. O transtorno de personalidade borderline, TPB, é um transtorno de personalidade caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade, sentimentos crônicos de vazio e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. A terapia, em especial a terapia comportamental dialética, TCD, é uma abordagem eficaz no tratamento do TPB. Integrar técnicas de PNL, como o metamodelo, ao processo terapêutico pode melhorar a comunicação entre o terapeuta e o paciente, facilitando a identificação e o manejo de distorções cognitivas e emocionais. Aplicação do metamodelo no contexto terapêutico. O metamodelo pode ser aplicado no contexto terapêutico com pacientes borderline através das seguintes etapas. Identificação de linguagem ambígua. O terapeuta deve estar atento à linguagem ambígua usada pelo paciente durante as sessões, identificando distorções, generalizações e omissões nos pensamentos e emoções expressas. Questionamento e esclarecimento. O terapeuta utiliza perguntas específicas para desafiar e esclarecer a linguagem ambígua, buscando informações mais detalhadas e precisas sobre os pensamentos e emoções do paciente. Promoção do entendimento mútuo. O esclarecimento da linguagem ambígua ajuda o paciente a compreender melhor seus próprios pensamentos e emoções e permite que o terapeuta compreenda as experiências e perspectivas do paciente de maneira mais clara. Benefícios do metamodelo para pacientes com TPB.
A aplicação do metamodelo no contexto terapêutico pode proporcionar diversos benefícios para pacientes com TPB, incluindo identificação e manejo de distorções cognitivas. Ao desafiar e esclarecer a linguagem ambígua, o metamodelo auxilia na identificação de distorções cognitivas comuns em pacientes com TPB, como pensamento dicotômico, leitura da mente e personalização. Melhoria na comunicação e nos relacionamentos interpessoais. Aprimorar a comunicação entre o terapeuta e o paciente pode levar a uma melhoria nas habilidades de comunicação interpessoal do paciente, ajudando a gerenciar conflitos e promover relacionamentos mais saudáveis. Aumento da autoconsciência e regulação emocional. A clareza na comunicação obtida com o metamodelo facilita a autoconsciência e a identificação das emoções, permitindo que o paciente desenvolva estratégias mais ágeis de regulação emocional. 2.4 Promoção do engajamento no processo terapêutico. Ao melhorar a comunicação e o entendimento mútuo, o metamodelo pode aumentar o engajamento e a colaboração entre o terapeuta e o paciente, tornando o processo terapêutico mais eficiente e produtivo. Considerações éticas e limitações. Apesar dos benefícios potenciais do metamodelo no tratamento de pacientes com TPB, é importante considerar algumas limitações e aspectos éticos. Sensibilidade emocional. Pacientes com TPB podem ser emocionalmente sensíveis e vulneráveis, portanto, o terapeuta deve aplicar o metamodelo com cuidado e empatia, evitando confrontações desnecessárias ou causar desconforto. Complementaridade com outras abordagens terapêuticas. O metamodelo deve ser utilizado como uma ferramenta complementar a outras abordagens terapêuticas, como a terapia comportamental dialética, e não como um substituto para técnicas específicas de tratamento do TPB. Competência profissional. O terapeuta deve estar familiarizado com as técnicas de PNL e o metamodelo, bem como as particularidades do TPB, para aplicar adequadamente o metamodelo no contexto terapêutico. O metamodelo é uma técnica promissora de PNL que pode ser aplicada no tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline. Ao desafiar e esclarecer a linguagem ambígua, o metamodelo pode melhorar a comunicação entre o terapeuta e o paciente, facilitar a identificação de distorções cognitivas e emocionais e promover o entendimento mútuo. Entretanto, é importante aplicar o metamodelo com sensibilidade e empatia, integrando-o a outras abordagens terapêuticas e considerando as limitações e aspectos éticos envolvidos. Era uma vez um jovem chamado Gabriel, que lutava contra o transtorno de personalidade borderline, TPB. Gabriel enfrentava instabilidade emocional, impulsividade e dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Depois de iniciar a terapia com a doutora Fernanda, uma terapeuta especializada em TPB, ele foi apresentado à programação neurolinguística, PNL, e ao metamodelo como uma ferramenta complementar para melhorar a comunicação e o entendimento de suas emoções e pensamentos. Um dia, Gabriel teve um desentendimento com seu amigo Lucas. Irritado, Gabriel pensou consigo mesmo: Lucas sempre me abandona quando eu mais preciso dele. Ele deve me odiar. Lembrando-se do metamodelo, Gabriel decidiu aplicar as técnicas aprendidas na terapia para esclarecer e desafiar suas próprias percepções. Primeiramente, Gabriel identificou a generalização em seu pensamento: Lucas sempre me abandona. Ele se perguntou: será que Lucas realmente me abandona sempre, ou estou exagerando por causa da minha emoção atual? Gabriel refletiu e lembrou-se de momentos em que Lucas o havia apoiado no passado. Em seguida, Gabriel questionou a suposição de que Lucas odiava ele. Ele se perguntou: como posso ter certeza de que Lucas me odeia? Será que estou lendo a mente dele ou projetando meus próprios medos e inseguranças? Gabriel percebeu que não tinha evidências concretas para sustentar essa crença e que estava assumindo o pior cenário. Depois de aplicar o metamodelo para analisar seus pensamentos, Gabriel decidiu falar com Lucas e buscar clareza na situação. Durante a conversa, ele usou perguntas específicas para evitar generalizações e omissões. Lucas, percebi que você não estava disponível para me ajudar ontem. Isso me deixou chateado. Há algum motivo específico pelo qual você não pôde me ajudar?
Lucas, surpreso com a abordagem de Gabriel, explicou que estava lidando com uma emergência familiar e que não tinha como avisar Gabriel. Ele acrescentou: "Desculpe por não estar lá para você, mas saiba que eu me importo e quero apoiá-lo sempre que puder." Graças ao metamodelo, Gabriel conseguiu desafiar suas percepções distorcidas e melhorar sua comunicação com Lucas. Ao praticar regularmente o metamodelo, Gabriel começou a desenvolver habilidades de comunicação mais eficazes e uma maior autoconsciência emocional, facilitando seus relacionamentos e ajudando-o a lidar com os desafios do TPB. A terapia com a doutora Fernanda continuou, e Gabriel progrediu cada vez mais em sua jornada de recuperação e autodescoberta. Richard Bandler e John Grinder explicam o metamodelo como uma técnica dentro da programação neurolinguística, PNL, que tem como objetivo desafiar e esclarecer a linguagem ambígua para promover uma comunicação mais clara e eficaz. Eles introduziram o metamodelo em seu livro A Estrutura da Magia e, um livro sobre linguagem e terapia, The Structure of Magic e A Book About Language and Therapy, publicado em 1975. Segundo Bandler e Grinder, a linguagem é um instrumento poderoso que molda a experiência humana, e as imprecisões e generalizações na linguagem podem levar a distorções na percepção e no entendimento. O metamodelo é uma ferramenta para identificar e corrigir essas distorções, omissões e generalizações. Bandler e Grinder explicam o metamodelo através de 3 categorias principais de violações linguísticas. Distorções são casos em que a linguagem distorce a realidade. Por exemplo, quando alguém faz suposições sem evidências ou interpreta uma situação de forma inadequada. Omissões ocorrem quando partes importantes da informação são deixadas de fora da linguagem, levando a lacunas do entendimento. Generalizações acontecem quando uma afirmação ou crença é aplicada de maneira ampla e indiscriminada, sem levar em consideração as nuances e variações individuais. Para abordar essas violações linguísticas, Bandler e Grinder propõem uma série de perguntas específicas que ajudam a desafiar e esclarecer a linguagem ambígua. Essas perguntas são projetadas para identificar e questionar suposições e pressupostos não declarados, buscar informações mais detalhadas e precisas, revelar as lacunas e inconsistências na lógica e no entendimento. Ao aplicar o metamodelo, os indivíduos podem melhorar sua comunicação, promovendo maior clareza e compreensão entre os interlocutores. Essa técnica tem sido usada em várias áreas, incluindo terapia, negociação, ensino e desenvolvimento pessoal. Marcelo Pascoal Pizzuti, psicólogo experiente, agora oferece serviços de psicologia online a um preço social. Sua missão é tornar o cuidado com a saúde mental acessível a todos, independentemente das condições financeiras. Terapia online de qualidade personalizada, adaptada às suas necessidades e no conforto da sua casa. Áreas de especialização incluem transtorno de personalidade borderline, ansiedade, depressão, relacionamentos e comunicação, desenvolvimento pessoal. Comprometido com a justiça social, Marcelo trabalha para eliminar barreiras no acesso ao tratamento de saúde mental. Ele acredita que todos merecem apoio emocional e um espaço seguro para explorar e superar desafios pessoais. Agende sua primeira consulta e experimente a diferença que a terapia online com um profissional dedicado pode fazer na sua vida. Entre em contato para saber mais sobre preços e disponibilidade. Telefone mais 555-19950479094. Não espere mais para começar sua jornada rumo ao bem-estar emocional. Entre em contato com Marcelo Pascoal Pizzuti hoje mesmo.